Você pode estar vivendo uma das dores mais profundas que existem, a perda de alguém a quem amava. Talvez ele não te escreva mais. Talvez você o veja feliz com outra. Ou pior, talvez ele tenha te bloqueado em todos os lugares. E eu sei que dói. Sei que é como se uma parte de você tivesse sido arrancada. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes. Esse vazio que sente não é prova de que não vale nada, é prova de que seu cérebro está em choque. O amor é um hábito. Sua mente estava acostumada com a presença dele. Tudo desapareceu. O que sente não é apenas tristeza, é abstinência emocional. Como alguém que abandona uma substância viciante, seu corpo pede desesperadamente uma dose a mais daquela atenção. O que dói mais, a ausência dessa pessoa ou a perda da segurança que sentia quando ele estava? O que machuca não é que ele se foi, mas o que sua partida desperta. Medo do abandono, medo de não ser suficiente. Esse medo é tão poderoso que nubla a razão. Durante meus anos em consulta, ouvi centenas de mulheres dizerem: Andréa, preciso fazer algo agora, porque senão vou perdê-lo para sempre. E aí começa o erro mais comum, acreditar que é preciso se mover rápido, procurá-lo, explicar-lhe, convencê-lo. Mas deixa-me fazer uma reflexão sincera. Que mensagem você envia quando corre atrás de alguém que decidiu se afastar? Transmite ansiedade, desesperação, carência. É como dizer sem palavras: minha vida não faz sentido sem você, e essa carga não atrai, afasta. A dor tem dois componentes, um é biológico, outro é psicológico. Biologicamente, seu cérebro sente falta dos hormônios que aquela relação gerava, a dopamina da ilusão, a ocitocina dos abraços, a serotonina da rotina compartilhada. Psicologicamente, ativa-se a sua ferida mais profunda, a ferida do rejeição, a sensação de não ser suficiente. Essa combinação é explosiva. Entendo o que significa olhar para o telefone a cada 5 minutos esperando uma mensagem. Entendo o que se sente quando vê uma foto sua e seu coração dispara, quando fantasias que ele voltará. Mas quero que se diga: não estou quebrada, estou atravessando um processo. Essa dor pode se transformar em um ponto de virada em sua vida, porque o que fizer hoje, em meio a essa tormenta, determina se vai se afundar na dependência emocional ou se vai renascer desde seu próprio centro. Quero acompanhá-la neste caminho. Quero que permita sentir a dor, mas compreenda que ela não é eterna. É uma etapa, e atrás do vazio há uma oportunidade de reconstrução tão poderosa que não consegue imaginar. Chore o que precisar chorar, mas depois levante-se com uma pergunta clara: quero continuar vivendo da necessidade ou quero começar a viver do meu valor? O fim de uma relação não é o fim de sua vida. É um golpe duro, sim, mas também pode ser o início de um caminho onde descobre que a pessoa mais importante que nunca pode perder é você mesma. Deixa-me ser clara sobre algo que descobri. Depois de uma ruptura, existe um impulso quase automático, o desejo de perseguir. Quando alguém se afasta, o cérebro interpreta como ameaça. Em segundos, ativa-se o sistema de alerta. Os níveis de cortisol, hormônio do estresse, aumentam. Seu corpo entra em alarme. Você começa a pensar obsessivamente, seu coração bate acelerado, sua mente repete: faz algo, procura-o, não deixa ele ir. Aquela urgência de enviar uma mensagem, de ligar, de escrever um parágrafo inteiro explicando, é como se o telefone se tornasse extensão de sua dignidade e cada palavra fosse tentativa desesperada de reter aquilo que escapa. Deixa-me contar algo que talvez não saiba. Essa reação não tem a ver com amor, tem a ver com biologia.
é seu sistema de apego ativado em seu nível mais primitivo. Quando alguém a quem entregou sua energia emocional se retira, sente um vazio químico. Esse vazio pede ser preenchido. É como uma dependência. Aqui está o problema. Quanto mais persegue, mais perde. Quanto mais explica, menos valor tem. Quanto mais roga, mais confirma para a outra pessoa que pode se afastar sem consequências. É como tentar apagar fogo com gasolina. Pense, o que sente alguém que recebe uma mensagem após outra? Explicações intermináveis, súplicas disfarçadas de desculpas. Essa pessoa não sente amor, sente carga, e o amor não floresce onde há pressão. O amor precisa de liberdade, de admiração, de respeito, não de súplica. O instinto de perseguir é compreensível, mas não é inteligente. É a reação automática de sua ferida de abandono, não a resposta de sua parte consciente. Quando age desde a ferida, perde poder. Quando escolhe parar e observar essa ferida, começa a recuperá-lo. Deixa-me ser absolutamente clara. Perseguir não o trará de volta. Isso a afastará mais de você mesma. Cada vez que escreve uma mensagem desesperada, sua autoestima se erosiona. Cada vez que liga sem resposta, seu valor percebido diminui. Cada vez que se explica além da conta, fica com menos dignidade. A dignidade é a base de qualquer relação saudável. Não quero que sinta culpa por ter feito isso. Todos nós fizemos em algum momento. O que importa não é o que aconteceu, mas o que decide fazer a partir de hoje. Quer continuar se arrastando atrás de alguém que já tomou sua decisão? Ou quer começar a caminhar em sua própria direção? O amor autêntico nunca se consegue mendigando. O amor verdadeiro se dá em reciprocidade, em equilíbrio, em respeito mútuo. Quando persegue, está dizendo sem palavras: você vale mais do que eu, por isso preciso convencê-lo de que me ame. Isso é uma mentira. Ninguém vale mais do que você em sua própria vida. Ninguém merece que entregue sua dignidade como moeda de troca para obter migalhas de atenção. O primeiro passo para sair desse ciclo é perceber que o instinto de perseguir não é amor, é medo. E o medo nunca deve ser o motor de uma relação. Você pode sentir esse impulso, mas não precisa obedecê-lo. Pode observá-lo, reconhecê-lo e escolher outra coisa. Faça-se essa pergunta: e se pela primeira vez, em vez de correr atrás dele, escolhesse parar? E se em vez de escrever, escolhesse guardar silêncio? E se em vez de colocar sua energia nele, escolhesse colocá-la em você? O que faz agora marcará a diferença entre se arrastar atrás de alguém ou caminhar em direção a uma versão mais forte, mais livre e mais autêntica de si mesma. Depois de uma ruptura, quando uma pessoa persegue, roga, o que realmente está comunicando não é amor, não é entrega, não é ternura, é desesperação. E a desesperação, embora nasça do medo de perder, afasta ainda mais. Vi pessoas que me contam que enviaram mensagens uma após outra, que se humilharam, que pediram uma última chance e, quando não obtiveram resposta, se sentiram ainda piores, vazias, pequenas, sem dignidade. Cada ato de desesperação erosiona sua autoestima. Cada vez que envia uma mensagem impulsiva, cada vez que compulsivamente verifica se está online, cada vez que busca sinais de que pensa em você, não apenas entrega sua energia, envia uma mensagem silenciosa para seu próprio inconsciente: eu não valho o suficiente se ele não me validar. O que acontece quando não recebe a resposta que esperava? Sua ferida se abre ainda mais. Você passa da tristeza para a humilhação, da dor para o vazio. E esse círculo vicioso se torna uma espiral descendente que destrói sua confiança. A desesperação tem preço altíssimo, desconecta você de seu centro, faz perder seu valor percebido. Imagine essa cena: uma mulher escreve 10 mensagens seguidas, tentando explicar, justificar, suplicar. No início ele responde com frases curtas:
depois para de responder, finalmente a ignora. O que ela sente? Vergonha, frustração, raiva de si mesma. O que ele sente? Carga, incômodo, distância. Aquilo que pretendia conseguir, fazê-lo voltar, se torna o oposto, o afasta ainda mais. Quando persegue alguém que já se foi, não apenas perde a relação, você perde respeito. E o mais doloroso não é que o outro a perca o respeito, é que você mesma deixa de se respeitar. A desesperação é como entregar sua dignidade embrulhada e oferecê-la a quem já decidiu partir. A dignidade não é negociável. Você pode perder muitas coisas na vida, um emprego, uma amizade, até uma companheira. Mas se perde sua dignidade, fica sem a base para qualquer relação futura. Vi mulheres que, cegas pelo medo de perdê-lo, fizeram coisas que nunca imaginariam: segui-lo, verificar suas redes, confrontar a nova companheira. Depois, pensando com clareza, sentiam dor maior. Não apenas perderam a pessoa, perderam sua paz, sua essência, sua autoimagem. Por isso, cada vez que age desde a desesperação, se afasta de sua melhor versão. E sua melhor versão é justamente aquela que pode transformar sua vida. Que mensagem quer enviar? A de uma pessoa que precisa suplicar para ser amada? Ou a de uma pessoa que, mesmo atravessando dor, consegue se manter em pé, que consegue guardar silêncio, que consegue se respeitar? Não estou dizendo que não sinta. Claro que sente, que chora, que treme, que se desespera. É humano. O que convido é a não reagir desde essa dor, a dar-lhe espaço, reconhecê-la, mas não permitir que seja o motor de suas decisões, porque o verdadeiro poder começa quando consegue se sustentar em meio à tormenta, sem entregar sua dignidade, quando compreende que o amor não se mendiga, que aquilo construído desde a humilhação nunca floresce. Vejo como ato de amor para consigo mesma. Cada vez que escolhe não enviar aquela mensagem impulsiva, cada vez que escolhe não perseguir, está se dizendo: me respeito, me valorizo, me escolho. E essa escolha repetida começa a reconstruir sua autoestima. Há algo que é uma das ferramentas mais poderosas para sanar após uma ruptura: o silêncio. Sei que o primeiro instinto quando alguém se afasta é falar, explicar, justificar-se, pedir uma nova oportunidade. Deixa-me revelar: o silêncio, quando usado com consciência, tem impacto infinitamente maior do que qualquer discurso. O silêncio não é vazio, o silêncio é presença. Sua ausência pode falar mais alto do que seus argumentos. Quando alguém se vai e escolhe não perseguir, não ligar, não insistir, o que comunica é muito mais profundo do que qualquer frase romântica. Está dizendo: eu também sou capaz de me deter, de me respeitar, de não regalar minha energia para quem não a valoriza. Pense, o que acontece em seu interior quando alguém que sempre estava atento a você, de repente, deixa de estar? Aparece uma sensação estranha, incômoda. O silêncio cria contraste, e o contraste desperta a atenção. Quando estava disponível a todas as horas, quando respondia em segundos, quando se desviviam por estar ali, sua presença se tornou rotina. E aquilo que se torna rotina se toma como certo. Mas quando de repente escolhe calar, seu silêncio pesa. Não porque esteja jogando a difícil, mas porque mostra que seu mundo não gira em torno dele. Acompanhei mulheres que me contavam: Andréia, ele me bloqueou em todos os lugares. E digo sempre: não tente forçar a porta que alguém fechou. Fique quieta, guarde silêncio, porque esse silêncio será muito mais incômodo do que seus reclamos. Por quê? Porque enquanto cala, a mente dele começa a falar, começa a se perguntar: por que ela não insiste? Por que não me busca? Será que já não precisa de mim? Haverá alguém mais? O cérebro humano detesta vazios. Quando deixa de preencher esse espaço com palavras, ele preenchê-lo com pensamentos. E esses pensamentos são muito mais poderosos
do que qualquer explicação que pudesse dar. Deixa-me compartilhar um exemplo real que vi. Uma mulher me contava que após a ruptura, seu ex a bloqueou em todas as redes. Ela, em vez de desesperar-se, decidiu fazer algo diferente. Não tentou contatá-lo, não pediu favores a amigos, não buscou desculpas para aparecer, simplesmente guardou silêncio e enfocou toda a energia em si mesma. 2 meses depois, ele reapareceu com uma mensagem: "Sonhei com você. Como está?" Não foi mágica, foi o poder do silêncio. Esse silêncio permitiu que ela se reconstruísse, que recuperasse a autoestima, que redescobrisse quem era sem depender de sua atenção. E essa mudança interior, essa nova energia, foi aquilo que ele percebeu mesmo à distância. Compreenda, o silêncio não é passividade, é acumulação de poder. É como deixar de alimentar um fogo que apenas consome sua energia. Se para de dar combustível, o fogo se apaga. O mesmo ocorre com a dor obsessiva após uma ruptura. Cada mensagem que não envia, cada explicação que não dá, cada impulso que controla é um tijolo na construção de sua fortaleza interior. Não confunda silêncio com indiferença. Não é a mesma coisa. O silêncio do qual falo é consciente, carregado de intenção, que diz: estou ocupada em mim, em me reconstruir, em voltar ao meu centro. Veja o silêncio como uma estratégia de respeito próprio. Não é um castigo para ele, é um presente para você, porque cada dia que escolhe calar, está se dizendo: minha energia é valiosa e não vou desperdiciá-la com alguém que não soube cuidá-la. Deixa-me falar sobre algo que descobri. A maioria das pessoas acredita que para recuperar alguém precisa estar presente, visível, insistente. Nos ensinaram que proximidade é sinônimo de amor, que insistência é prova de interesse, que disponibilidade total é sinal de entrega. Mas, na verdade, ocorre o oposto. O verdadeiro poder não está na obsessão, mas no desapego. E quando falo de desapego, não me refiro à frieza nem à indiferença. Refiro-me à capacidade de deixar de controlar, de soltar aquilo que não depende de você e de focar em sua própria energia. A maioria das pessoas que conseguem recuperar sua dignidade após uma ruptura não o fizeram perseguindo, o fizeram soltando, não desde o abandono, mas desde um novo tipo de força que chamo de desapego inteligente. O desapego inteligente consiste em compreender que seu valor não se mede pela quantidade de atenção que recebe, mas pela solidez com que consegue se sustentar a si mesma. Quando escolhe não perseguir, seu silêncio se torna uma forma de psicologia inversa. Por quê? Porque a outra pessoa estava acostumada com sua disponibilidade, com sua insistência, e de repente desaparece. O ser humano, quando perde algo que dava como seguro, entra em estado de desconforto. Esse desconforto se traduz em perguntas. Por que ela não está? O que aconteceu? E essas perguntas são muito mais poderosas do que qualquer discurso. Acompanhei mulheres que, após meses de perseguição, decidiram fazer mudança radical. Silêncio total, nada de mensagens, nada de espiar redes, e de repente a dinâmica mudou. O mesmo homem que parecia indiferente começou a aparecer com desculpas absurdas. Não era mágica, era o resultado de ter soltado, de ter mudado o padrão. Há um componente biológico no desapego inteligente também. Quando para de perseguir, seu cérebro se reorganiza, o cortisol diminui, dorme melhor, sua mente recupera clareza, para de gastar energia analisando cada palavra e passa a investir em você, em seu corpo, em seu trabalho, em suas relações, em sua paz. E essa transformação interior é perceptível desde fora. Embora não fale com ele, sua energia muda, e essa energia é impossível de ignorar. O desapego inteligente não é um jogo, nem uma manipulação. É um ato de maturidade. É compreender que o amor verdadeiro não surge da dependência, mas da liberdade. E que se alguém deve voltar,
O fará porque o escolhe, não porque o tenha perseguido. Quando para de girar em torno dele e começa a girar em torno de você, tudo muda. A energia que antes entregava, agora investe em construir sua melhor versão. A psicologia inversa ocorre naturalmente. Quanto mais disponível, menos a valorizam. Quanto mais se afasta, mais é lembrada. E quando essa lembrança se mistura com o mistério de seu silêncio, sua ausência se torna presença. Não se trata de fingir, se trata de cuidar de si genuinamente, de estar realmente ocupada, crescendo, avançando, sanando. E quando isso acontece, a outra pessoa o percebe, porque quem não a valoriza quando está presente deve enfrentar o eco de seu silêncio. Quero que compreenda algo muito importante. O silêncio não é apenas uma estratégia para fora, é um espaço para dentro, uma oportunidade de transformação pessoal, de renascimento interior. Quando escolhe guardar silêncio, sua mente entra em resistência. Todo o seu ser quer gritar, explicar, suplicar, dói a ausência. Mas se atravessa esse primeiro momento sem ceder, descobre que dentro de você começa a ocorrer algo diferente. Você começa a se escutar. O ruído de perseguir, de escrever, de suplicar, não apenas se projeta para outra pessoa, também a ensurdece. Não consegue se escutar porque está demasiado ocupada tentando que o outro a escute. O silêncio abre um espaço novo, um espaço de autodescobrimento. Acompanhei muitas mulheres que me dizem: Andréia, no início senti que ia morrer de ansiedade, mas passaram os dias e comecei a notar algo estranho, dormia melhor, tinha mais energia para mim, até meu olhar havia mudado. É o que ocorre quando para de regalar sua energia e começa a acumulá-la. Seu corpo o nota, sua postura muda, sua respiração se torna mais profunda e sua mente também começa a ter mais clareza, mais foco, mais força. Aquilo que parecia um silêncio vazio se converte em laboratório de transformação pessoal. Quanto tempo leva sem dedicar-se de verdade a si mesma? Quanto tempo coloca a sua felicidade nas mãos de outra pessoa? O silêncio é o recordatório mais contundente de que a única pessoa que nunca pode perder é você mesma. Durante o silêncio se descobre que consegue controlar seus impulsos, que não precisa reagir a cada emoção, que consegue canalizar sua energia para atividades que a nutrem, ler, caminhar, fazer exercício, criar algo novo. E tudo isso começa a devolver sua autoestima. Vi mulheres que após semanas de contato zero transformaram sua vida, perderam peso, mudaram estilo, começaram um projeto pessoal. Mas além do visível, ocorreu algo mais profundo. Sua energia havia mudado, porque o silêncio não é passividade, é ação interior, é o espaço onde reordena sua mente, onde sana suas feridas, onde recupera sua força. É como uma semente sob terra, parece inativa, mas está germinando, acumulando energia, preparando-se para florescer. E quando floresce, quando seu olhar muda, quando sua voz soa diferente, quem a conhecia não consegue deixar de notá-lo. Veja esse silêncio como um investimento. Cada dia que escolhe calar está depositando valor em sua conta emocional. Cada momento de autocontrole soma. Faça-se. Como estou me transformando? Que coisas estou descobrindo de mim que antes ignorava? Que partes estou reconstruindo? O silêncio se converte em um espelho. No início, reflete sua dor, sua ansiedade, seu vazio, mas pouco a pouco começa a mostrar algo diferente. Sua força, sua resiliência, sua capacidade de renascer. Veja esse processo não como sacrifício, mas como oportunidade, porque aquilo que começa como ato de autocontrole se transforma em caminho de autoconhecimento. Aquilo que parecia vazio é espaço fértil para seu crescimento. E aí está a chave. O silêncio não é arma contra ele, é presente para você, é o início de sua transformação interior. A dor de uma ruptura não tem que ser o final de sua história.
pode ser o início de sua transformação. Aquilo que hoje dói tanto, que rouba seu sono, que tira seu apetite, pode converter-se na centelha que acenda seu renascimento pessoal. Quando alguém a deixa, acreditamos que nos arranca aquilo mais valioso que tínhamos: o amor, a companhia, a estabilidade. Mas a verdade é que o único que se leva é sua presença. Aquilo que permanece é sua capacidade de se reconstruir, de crescer, de se converter em uma nova versão de si mesma. Acompanhei mulheres que diziam: Andréa, toquei fundo, pensei que minha vida tinha terminado. E meses depois, essas mesmas mulheres me olhavam com uma força nos olhos que antes não tinham. Tinham mudado seu físico, sua mentalidade, sua forma de se relacionar com o mundo. Tinham se convertido em uma versão de si mesmas que nem mesmo imaginavam possível. Esse é o poder do renascimento, usar a dor como catalisador, porque a dor não é apenas sofrimento, é também energia. Você decide. Essa energia gasta perseguindo quem partiu ou investe em construir a vida que merece. Imagine uma casa antiga deteriorada. Um dia desaba, o impacto é duro, a deixa sem abrigo, mas com o tempo, nesse mesmo terreno, consegue levantar uma casa nova, mais sólida, mais luminosa, mais bela que a anterior. É assim o renascimento após uma ruptura. Não nega que a primeira casa existiu, mas compreende que agora tem oportunidade de levantar algo melhor. O renascimento pessoal é um processo alquímico. Toma o chumbo da dor e converte no ouro da sabedoria. Aprende a estar sozinha sem sentir-se sozinha. Redescobre partes que tinha esquecido. Se dá conta de que não era fraca, apenas tinha esquecido sua força. Quantas vezes acreditou que não conseguia mais e saiu adiante? Quantas vezes acreditou que a dor era insuperável e descobriu que se converteu em lição? Este momento não é diferente. Aquilo que agora parece insuportável pode ser, com perspectiva, o início de seu despertar. Vi mulheres que, após serem rejeitadas, descobriram talentos que nunca exploraram. Começaram a pintar, a escrever, a empreender, se enfocaram em sua saúde, em suas amizades, em sua espiritualidade. E pouco a pouco, aquilo que era ferida aberta se converteu em cicatriz. E essa cicatriz recordava não apenas o que perderam, mas, sobretudo, aquilo que foram capazes de ganhar. O renascimento também ocorre no mais pequeno. Nem sempre é mudança radical. Às vezes é soma de decisões mínimas. Dormir melhor, comer com consciência, rodear-se de pessoas que nutram. Cada escolha diária é um tijolo na construção de sua nova vida. E chega um momento em que olha para trás e quase não se reconhece. Já não é a pessoa que chorava por cada mensagem não respondida. Agora é alguém mais forte, mais centrada, mais consciente.